A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e amigos que estão ligadinhos na nossa programação Descobrindo os Enigmas da Bíblia. Eu quero pedir a tua atenção nesse momento, que fique ligadinho nessa programação, nesta manhã, porque temos um assunto muito importante a tratar nessa manhã. Eu já quero agradecer aos nossos amigos e irmãos telespectadores que estão enviando aí as suas perguntas e também deixando seus comentários através do Facebook e também do Twitter. Estão visitando aí o meu canal, lembrando que se você quiser acessar meu canal ali no YouTube, conferencistadão@gmail.com. Ali vocês vão encontrar uma infinidade de vídeos, de estudos realizados nas igrejas e também nos estúdios. E você terá então ali muitos esclarecimentos, com certeza muitas dúvidas ali serão esclarecidas. Muito bem, hoje nós temos um assunto importante aqui a realizar ou tratar nessa programação, nesta manhã, que quem são os mártires de Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 9. Quem são esses mártires? Nós vimos no programa anterior a abertura dos primeiros 4 selos, onde então surgem 4 cavaleiros. Eu trouxe ali informações e explicando ali quem são esses 4 cavaleiros. Você poderá encontrar esse vídeo também no YouTube. Então, agora nós vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 9 e o versículo 10 e 11, e vamos entender um pouquinho sobre esse comentário que o apóstolo São João escreveu no livro de Apocalipse. Veja o que diz então a Bíblia. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó santo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam na terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haveriam de ser mortos como eles foram. Então, agora na abertura do 5º selo, então aparecem sendo os primeiros mártires de Cristo na grande tribulação. Este selo mostra os primeiros a morrerem por amor à palavra de Deus durante esse período da grande tribulação. Então, esses morreram pelo testemunho que deram, por testemunhar a palavra de Deus em suas próprias vidas. Veja que eles clamavam por justiça divina, pedindo que Deus viesse a vingar o seu sangue, por eles receberem então a palavra, e Deus disse então que era para eles repousar um pouquinho de tempo, repousar mais um pouco, até que os irmãos deles fossem mortos da mesma forma que eles foram. Irmãos deles aqui podem ser judeus, alguns judeus, e podem ser também gentios, que eu vou explicar um pouco mais na frente. Então, há quem diga que esses são a igreja de Cristo, que passaram ou que vão passar pela grande tribulação, mas que de fato não aceitaram o número da besta e foram mortos. Mas eu quero dizer que há um grande equívoco quando se pensa que a igreja é esses mártires. Porque primeiramente nós notamos que todos eles morreram por causa da palavra. E a igreja de Cristo, ela é composta de pessoas vivas e de pessoas mortas. Então deixa eu te esclarecer esse assunto. Boa parte dessas pessoas morrem da igreja. Boa parte da igreja, elas morrem de morte natural ou serão arrebatadas antes da grande tribulação. Isto é um fato muito importante e deve ser observado, porque no versículo 11 diz para eles esperar até que se complete o número daqueles que vão ser mortos da mesma forma que eles foram. Outro fato importante
é que a igreja é arrebatada, como já falei, antes da grande tribulação. Por que eu digo isso? Porque há uma grande promessa de livramento da parte de Deus para a igreja. A igreja não está predestinada a passar pela grande tribulação. Conforme nós vemos lá em Apocalipse 3:10, a Bíblia diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. Se a Bíblia está dizendo, o próprio Jesus diz que guardaria a igreja da hora da tribulação, ele não está falando na hora. Se essa palavra da hora, em vez de estar escrito da hora, estivesse escrito na hora, então seria na tribulação, ele apenas ia proteger, assim como vai proteger Israel na guerra da Armagedon. Mas a igreja do Senhor, diz a palavra ali, da hora. Então, da hora é para fora da grande tribulação. Então, uma promessa grande de que a igreja não passará pela grande tribulação. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9 a 10, também diz assim: vós convertesse dos ídolos a Deus, para servir ao Deus verdadeiro, e esperando do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, o qual livrará a nós da ira futura. Então, se a Bíblia está dizendo que ele vai nos livrar da ira futura, exatamente, então, está se referindo a esta grande tribulação, que a Bíblia fala em Joel, capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, capítulo 2, versículo 13, enfim, que é o grande e terrível dia do Senhor. Sofonias fala no capítulo 1, versículo 12 a 18, que é o grande e terrível dia do Senhor, que é o dia de ânsia, dia de dor, dia de aflição, dia de angústia, dia de tormento. Será um momento em que Deus enviará as pragas sobre a terra, além do anticristo estará perseguindo as nações. Então, vai ser um tempo muito difícil, mas a igreja não passará por isso. Em Malaquias capítulo 4, versículo 1, também é uma grande promessa. Veja o que diz a Bíblia: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir o abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Mas para vós que temeis o Senhor, nascerá o sol da justiça. Para nós que servimos ao Senhor, Deus vai nos livrar. Nós somos considerados a menina dos olhos de Deus. Então Deus nos ama. Deus ama demais a igreja. Nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. E o Espírito Santo então virá e arrebatará essa igreja para estar para sempre com ele. Então esses mártires não têm nada a ver com a igreja. Porque, como já falei, a igreja vai estar lá no céu com Jesus. Então esses mártires aqui são os que... esses mártires aqui são os que subiram. A igreja, na verdade, o que vai acontecer? Vai ser composta, como eu já falei, de salvos, mortos que morreram desde o Velho Testamento, lá desde o tempo de Adão até Jesus, que não são chamados de igreja, são os heróis do Velho Testamento. De Jesus até hoje e até o arrebatamento da igreja, aí é composta da igreja. Então são pessoas que morreram salvos. E segundo o que diz a Bíblia, lá em 1 Coríntios 15, 51 e 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, a Bíblia diz que Jesus vai vir até os ares, os anjos vão tocar a trombeta, e no toque da primeira trombeta, os mortos que morreram salvos vão ressuscitar. E depois, no toque da penúltima trombeta, a igreja, então, todos nós vamos ser transformados. Se nós estivermos vivos no arrebatamento, nós vamos ser transformados. Este corpo de matéria, ele vai ser transformado em um corpo espiritual, e nós vamos se encontrar com aqueles mortos salvos nos ares, no céu. E aí vamos se encontrar com Jesus e estar ali com Jesus durante 7 anos, que será o período das bodas do Cordeiro. Enquanto isso, o mundo vai estar em grande tribulação. E é esse momento aí que os mártires vão então dar a sua vida. Então esses mártires aqui, eles são as pessoas que não subiram no arrebatamento. São as pessoas que não subiram no arrebatamento, porque a grande tribulação será somente de 7 anos.
Então não vai dar tempo de nascer pessoas e crescer e ficar adulto e dar a sua própria vida. Então são pessoas que vão ficar no arrebatamento da igreja, que não deram crédito à palavra do Senhor, que viveram uma vida a desejar. Eram crentes conhecedores da palavra, mas não estavam nem aí, não estavam muito importando com a salvação. Porque é muito importante nós entender que tem pessoas que aceitam Jesus em várias denominações e eles não ensinam como que a pessoa deve viver para ser salva. Ele só ensina aquela passagem que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Opa, então eu vou aceitar Jesus, estou salvo. Aí vou viver do jeito que eu quero. Não. Aceitar a Jesus é apenas o primeiro passo. Depois tem um processo. Porque o próprio Jesus disse que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então não é de qualquer maneira para subir para o céu. Existe santidade. Se Jesus tivesse dito, aceitou a mim, já está salvo, tudo bem. Mas ele disse não. Serão muitos chamados e poucos escolhidos. E ainda ele vai mais. Ele vai mais além. Em Mateus 13, 22, a Bíblia traz um grande relato. E a Bíblia nos garante dizendo assim, que muitos chegarão na presença dele naquele dia e vão dizer, em teu nome nós profetizamos, em teu nome expulsamos o demônio, curamos o enfermo. Jesus vai olhar para essa pessoa e vai dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno, eu vos não conheço. Então não é de qualquer maneira para subir para o céu. Não é simplesmente você dizer, eu creio em Jesus. Nós sabemos que a salvação é pela fé, mas quem tem fé obedece. Quem tem fé tem temor de Deus. Quem tem fé tenta amar a Jesus e seguir seus mandamentos da melhor maneira possível. Então esses mártires aqui são provavelmente as pessoas que ficaram no arrebatamento. E por conhecer a palavra, agora eles não vão aceitar o nome da besta, é óbvio. Porque sabem que aceitar o nome da besta é pôr um ponto final na sua salvação e nunca mais eles terão chance. Então aí eles estarão dispostos a dar a sua própria vida por amor de Jesus e aí entra na lista dos mártires. Então observe que a primeira remessa desses mártires aqui, observe que essa primeira remessa desses mártires deve ser então os que morreram por amor a Cristo depois da ascensão de Cristo ao céu. Porque a Bíblia diz, aguardem até que também se complete o número daqueles que foram mortos igual a vocês. Igual a vocês. Então, aqueles que foram mortos provavelmente são o Velho Testamento morreu. Isaías, segundo a Bíblia, foi cerrado ao meio. Lá já no Velho Testamento. No Novo Testamento, a maioria dos discípulos apóstolos foram mortos. Por exemplo, começando pelo diácono Tiago, ou melhor, Estevão, o diácono Estevão, segundo que está lá em Atos capítulo 7, ele foi apedrejado até a morte. Antes de ele morrer, ele olhou para o céu e viu Jesus à direita de Deus. Então, ele foi um primeiro mártir. Depois nós temos outros também, como, por exemplo, Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. André, por exemplo, foi crucificado igual a um X, com as pernas abertas e os braços abertos. Tiago morreu a flecha enquanto ele estava orando. O apóstolo Paulo também morreu decapitado em Roma. Por que não falar também, incluindo nesses mártires que morreram na Santa Inquisição, que segundo a história, por volta de 1220, morreu mais de 25 milhões de pessoas na arena, na fogueira, em praça pública, eram assassinados a mando dos papas da época. Então, é importante observarmos que a palavra está indicando que a primeira remessa estava completa e a segunda ainda estava para se completar. Então, ali diz para eles aguardar até que fosse completado. E os que clamavam era, por certo, então, os mártires, que estão lá no céu hoje, esses que eu acabei de mencionar, que estão lá embaixo do altar de Deus, que nós chamamos de paraíso, que é a habitação de Deus, o terceiro céu. Como já falei, existe 3 céus. Nas aulas anteriores já comentei sobre isso. O primeiro céu é o céu, esse da primeira atmosfera aqui, que estão circulando o planeta Terra. Tem então aí o segundo céu, que é o estelar, onde estão as estrelas, o Sol, os planetas. E o terceiro céu, conforme Paulo disse, eu fui até o terceiro céu, vi coisas inefáveis. Lá, então, é a habitação de Deus, o paraíso, onde as pessoas moram
hoje vão para lá esperando o julgamento final, ou seja, a ressurreição final, para então inaugurar a Nova Jerusalém. Muito bem. Eles aqui estavam clamando e dizendo que era para Deus vingar o seu sangue. Mas Deus disse para eles esperarem. Para eles esperarem. Então, essas pessoas que vão morrer para completar o número vão ser as pessoas que vão morrer na grande tribulação. Observe que Jesus chamou esses mártires de servos, ou melhor, de conservos. Conservos e irmãos. Conservo, para quem não sabe, é alguém que serviu ao seu Senhor igual a outra pessoa serviu antes. Ou seja, alguém que servia a Jesus igual os mártires serviram. Então, os que vão morrer na grande tribulação vão ser pessoas que vão ser tão fiel quanto os apóstolos, discípulos que deram a sua própria vida por amor a Cristo. Serviam a Jesus igual o outro serviu. Irmãos aqui, então, podem ser irmãos espirituais ou irmãos judeus. Eu acredito que esteja muito mais irmãos espirituais, porque vai ser uma grande multidão. Observe que no verso 9, fala que existia debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Eu imagino que essas pessoas, então, como já falei, provavelmente serão os crentes conhecedores da palavra que vão ficar na grande tribulação e aí terão que enfrentar a morte. E será muito triste para essas pessoas. Imagine você mora de repente com a tua família, com a tua esposa, com teu esposo, com teus filhos, e de repente sobe o esposo, sobe a esposa, de repente sobe o filho, ou sobe os pais, e a pessoa fica sozinha. Meu Deus! Foram arrebatados e eu fiquei. Por que eu fiquei? Porque eu fazia isso, fazia aquele outro. Meu Deus, eu não devia ter feito. E agora? Agora só me resta uma coisa, dar a vida por amor a Cristo. E muitos terão que ser mortos mesmo, porque o Evangelho vai ser proibido a pregar. Somente os 144 mil e as duas testemunhas vão ter liberdade para pregar na grande tribulação. Os demais vão ser perseguidos até a morte. E o próprio Jesus diz em 2 Tessalonicenses 2:7 que ele vai permitir que o anticristo engane e atormente porque eles não deram ouvido no tempo da graça. Então será muito triste, é muito bom a pessoa estar preparada agora para não enfrentar esse tão terrível dia que vai acontecer. Eu espero que eu pude esclarecer algumas dúvidas aqui e peço que você medite nessas palavras. É bom estar preparado hoje e não ser tomado por surpresa depois, e será muito triste porque será o dia da vingança do nosso Deus. Então, se prepare e fique com Deus. Que Deus possa proteger a tua vida, o teu lar, e que você seja uma bênção, e Deus continue multiplicando as bênçãos sobre a tua vida. É o que eu peço em nome de Jesus e agradeço pela tua atenção. Não esquecendo, se você gostou dos meus vídeos, dos meus estudos, você visite o meu canal ali do YouTube, Conferencista Adão, conferencistaadão@gmail.com. Entra ali, visite meu canal, ali tem vários vídeos, você deixa seu comentário ali, compartilhe, porque na verdade cada vídeo que você compartilha, você não estará favorecendo a mim e nem a você, está favorecendo a milhares de pessoas. Hoje, se você compartilha com teu amigo compartilha com já uns 500 ou 1000 que ele tem no seu Face, e de repente assim vai. Então compartilhe no Facebook, compartilhe no Twitter, faça a tua parte, que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Meu muito obrigado a todos.